Existe um momento na vida em que a pessoa percebe que, por mais que se esforce, ainda existe algo dentro dela funcionando como um teto invisível. Uma barreira silenciosa, mas poderosa, que define até onde ela consegue ir. Hoje, eu quero te mostrar como esse teto pode ser quebrado. Não pela força, não pela sorte, mas pela reprogramação mental. Uma reprogramação real, baseada em ciência e construída sobre o funcionamento natural do cérebro humano. Este vídeo é sobre reprogramação mental para a riqueza, o método que quebra qualquer limitação. E aqui eu não estou falando de frases soltas, de pensamento mágico ou de promessas vazias. Estou falando de neurociência, de psicologia cognitiva, de comportamento e de evidências. Um processo estruturado, claro e que, quando aplicado com consistência, altera o modo como a mente interpreta riscos, oportunidades e recompensas. E sim, ao longo do caminho, eu vou mencionar brevemente Napoleon Hill. Muitas ideias que ele apresentou há quase um século, hoje encontram explicações concretas dentro da ciência moderna. Mas aqui você vai entender o como e o porquê por trás do que ele chamava de força do pensamento. A diferença é que agora nós temos ferramentas para transformar isso em prática real. Reprogramação mental é o processo consciente de identificar padrões, crenças e respostas emocionais que limitam sua vida financeira e substituí-los por padrões mais fortes, mais eficientes e alinhados aos seus objetivos de prosperidade. Em termos simples, é ensinar o seu cérebro a responder de um jeito completamente novo ao dinheiro, ao trabalho, às oportunidades e até mesmo aos desafios. E isso não é fantasia, é neuroplasticidade, é ciência. O cérebro humano é moldável. Ele muda, ele se adapta, ele reconstrói conexões. Cada pensamento repetido cria uma trilha. Cada comportamento reforçado fortalece uma rede. Cada emoção intensa funciona como uma marca, registrando aquilo que o cérebro passa a interpretar como importante. E é exatamente por isso que muitos padrões de escassez parecem tão fortes. Eles foram repetidos e reforçados ao longo de anos, muitas vezes desde a infância. Em alguns casos, desde experiências dolorosas, perdas, medos ou ambientes limitantes que moldaram a forma como você enxerga o mundo. Memórias, emoções e decisões não funcionam separadamente. Elas se influenciam o tempo todo. E quando você pensa, sente e age de uma determinada forma repetidas vezes, isso se transforma em padrão, em piloto automático. Até que um dia você percebe que, mesmo desejando prosperar, algo dentro de você insiste em puxar você de volta para o mesmo lugar. A boa notícia é que padrões podem ser reescritos. E isso não depende de talento, de inteligência acima da média ou de circunstâncias perfeitas. Depende de treinamento, de repetição consciente, de construção de novas associações mentais. Grande parte das limitações que carregamos não apareceu porque você escolheu pensar assim. Elas surgiram porque o seu cérebro queria economizar energia. Ele criou atalhos. Esses atalhos são os vieses cognitivos, medo exagerado de perder, tendência a se prender às experiências ruins do passado, a necessidade de confirmar aquilo que você já acredita, a sensação de que tentar algo novo é arriscado demais. Quando você percebe, o cérebro já condicionou você a agir como sempre agiu. Ele prefere segurança, ele prefere o conhecido. E, para o cérebro, escassez muitas vezes parece mais segura do que prosperidade, simplesmente porque escassez é familiar. Mesmo que você tenha uma espiritualidade forte, a transformação real nasce quando propósito e ciência se encontram. O propósito dá direção, a ciência dá estrutura. A fé, para quem acredita, cria um campo emocional que impulsiona, mas é o treino mental consistente que altera o comportamento. E quando o comportamento muda, o destino muda junto. Napoleon Hill dizia que o pensamento é criativo. E hoje sabemos que o pensamento molda caminhos neurais que influenciam decisões, emoções e resultados.
Ele falava de clareza de propósito, e a ciência mostra que clareza reduz ruído mental, aumenta foco e diminui ansiedade. Ele falava de imaginação, e hoje sabemos que a visualização mental feita da forma correta ativa regiões cerebrais envolvidas na ação real. O que antes era intuição, agora é evidência. Antes de entrarmos no método completo, você precisa entender de onde está partindo, porque nenhuma reprogramação funciona sem consciência inicial. Então pense agora, com sinceridade, qual é a primeira imagem, frase ou sensação que surge quando você pensa em dinheiro? A resposta normalmente aparece em segundos, e ela diz muito sobre os caminhos que o seu cérebro reforçou ao longo da vida. Agora, reflita sobre 3 crenças que você carrega a respeito de dinheiro. Talvez sejam frases que ouviu na infância, talvez sejam conclusões formadas após situações difíceis, talvez sejam medos. Cada uma delas exerce algum grau de influência sobre as suas decisões, algumas mais, outras menos. E entre elas, existe sempre uma que pesa mais, uma que impede avanços, uma que age como a raiz dos comportamentos repetitivos. Essa é a crença-alvo, aquela que merece atenção imediata. Perceba também como seu corpo reage a essa crença. Às vezes é um aperto no peito, um incômodo no estômago, uma tensão no rosto. O corpo reage porque crenças antigas carregam memória emocional, e memória emocional é forte. Agora procure na sua história uma única experiência que contradiga essa crença. Algo simples, mas real. Um momento em que o dinheiro entrou quando você não esperava. Um resultado positivo que você conseguiu. Uma situação que prova que essa crença não é absoluta. Nenhuma crença limitante é. E então, transforme essa crença em uma frase neutra. Não algo exageradamente positivo, mas neutro. Algo como: dinheiro é apenas um recurso. Ou: é possível aprender a lidar com dinheiro de forma diferente. Quando você faz isso, você começa a enfraquecer a estrutura emocional da crença antiga e abre espaço para que uma nova crença seja construída. Esse foi o primeiro passo. A partir daqui, vamos entrar no método completo, um processo científico, detalhado e totalmente aplicável, que vai ensinar você a substituir padrões antigos por novos padrões de prosperidade, a instalar comportamentos conscientes, a usar visualização da forma certa e a construir micro-hábitos que sustentam uma mentalidade próspera a longo prazo. Essa é apenas a primeira parte. O processo profundo começa agora. Reprogramar a mente para a riqueza não é uma questão de criar novos pensamentos isolados, mas de construir um processo interno que altera a forma como você percebe o mundo, reage a ele e toma decisões. Este processo é composto por várias camadas, que incluem percepção, emoção, imaginação, comportamento e contexto. A partir deste ponto, você vai entrar em um método completo, estruturado e baseado na compreensão profunda de como o cérebro aprende e reaprende padrões. E para isso, nós começamos com a base mais importante: a preparação interna, o diagnóstico honesto e a criação de um estado mental receptivo às mudanças. A verdade é que ninguém muda de padrão enquanto luta contra o próprio cérebro. É por isso que tantas pessoas tentam pensar positivo, tentam repetir frases motivacionais, tentam se convencer de que tudo vai mudar, mas nada acontece de verdade. Porque antes de tentar instalar novos pensamentos, é preciso dissolver a resistência interna que impede a mudança. E essa resistência raramente é consciente. Ela se manifesta de formas sutis: procrastinação, dúvida constante, medo de errar, pensamentos de autossabotagem, sensação de que não adianta tentar e até mesmo aquela voz interna que diz: "Isso não é para mim". Nada disso é defeito, pessoal. É apenas um cérebro tentando proteger você daquilo que ele interpreta como risco. Então, antes de criarmos novos padrões, precisamos entender como a sua mente chegou onde está hoje. Tudo começa por esse mapeamento. Na primeira parte, você já identificou uma crença-alvo e já começou a enfraquecer sua influência emocional. Agora vamos aprofundar esse processo.
Imagine que dentro da sua mente existe um sistema de arquivos. E dentro dele existem pastas nomeadas com frases como dinheiro, oportunidades, riscos, merecimento, sucesso, trabalhar, perder. Cada pasta contém memórias, interpretações, experiências e emoções. Quando você tenta mudar um padrão, o cérebro automaticamente abre a pasta antiga, compara a informação nova com a antiga e decide se aceita ou rejeita essa novidade. Isso explica por que algumas pessoas até conseguem imaginar uma vida próspera, mas não conseguem sustentá-la emocionalmente. Elas tentam criar um novo arquivo, mas o arquivo antigo continua sendo dominante. O primeiro passo do método é atualizar esses arquivos internos de maneira gradual, sem choques, sem violência contra si mesmo, sem pressão. A mente muda por repetição suave e consistente, não por força. A mudança começa quando você permite que seu cérebro enxergue novas possibilidades como seguras. E isso se faz através de 3 pilares: consciência, neutralização e substituição. Consciência é saber o que existe. Neutralização é retirar o poder emocional do que estava travando você. E substituição é instalar um padrão novo que faz sentido para o cérebro, para as emoções e para o comportamento. Esse processo começa pela expansão da consciência. Agora você vai olhar para si mesmo como um observador, quase como se estivesse analisando outra pessoa. Pergunte-se: como eu me comporto diante das oportunidades? Eu avanço? Eu recuo? Eu penso demais? Eu evito? Como eu reajo ao ganhar dinheiro? Eu sinto paz? Eu sinto culpa? Eu sinto medo de perder? Como eu reajo ao perder dinheiro? Eu desmorono? Eu me paraliso? Eu aprendo? Como eu me sinto quando vejo alguém prosperando? Eu admiro? Eu me inspiro? Eu me comparo? Eu me diminuo? Todas essas respostas estão dizendo algo sobre os arquivos internos que você carrega. E o que vamos fazer agora é começar a investigar esses arquivos. Pense em um momento da sua vida em que você teve uma oportunidade real, mas decidiu não agir. Talvez você tenha pensado demais. Talvez tenha sentido que não estava preparado. Talvez tenha desconfiado de tudo. Talvez tenha tido medo. O importante é lembrar da situação. Tente resgatar como você se sentiu. Lembre da sensação no corpo, da emoção e da justificativa que você usou na época. Agora, observe esse momento com distanciamento. Perceba que, naquela época, você fez o melhor que podia com o que sabia. Seu cérebro tentou proteger você. Ele não estava sabotando você. Ele estava tentando preservar você. É muito importante que você entenda isso. O cérebro nunca é seu inimigo. Ele é uma máquina de sobrevivência. Tudo o que ele faz é tentar manter você seguro. Se ele aprendeu que ganhar dinheiro é arriscado, ele vai tentar evitar. Se ele aprendeu que investir é perigoso, ele vai te deixar ansioso. Se ele aprendeu que prosperar causa rejeição, ele vai frear você emocionalmente. Nada disso é preguiça. Nada disso é falta de força de vontade. São padrões inconscientes tentando protegê-lo do desconhecido. A reprogramação começa quando você mostra ao cérebro que o desconhecido não é necessariamente perigoso. E a única forma de fazer isso é através de experiências mentais e emocionais que enfraquecem o alerta da mente antiga e fortalecem a confiança na mente nova. Agora vamos aprofundar esse processo com uma ferramenta central do método: a reconstrução narrativa interna. Toda crença limitante nasce de uma história que você conta a si mesmo. Pode ser uma história antiga baseada em algo que viveu, ouviu ou interpretou. Pode ser uma história que você repete sem perceber, mas é sempre uma história. E histórias podem ser reescritas. Então eu quero que você pense em qual história está sustentando a crença atual, que você identificou. Talvez seja uma história como: dinheiro sempre foi difícil para mim, as coisas sempre dão errado, eu não fui feito para isso, eu não sei lidar com dinheiro, sempre que eu ganho,
eu perco. Histórias assim se infiltram na mente e se tornam verdades emocionais. Mas verdades emocionais não são verdades definitivas. Elas são apenas repetições intensificadas. A partir daqui, você vai reconstruir essa narrativa de forma consciente. Pense na sua crença, pense na história por trás dela e agora imagine-se observando essa história como alguém de fora. Imagine que essa história pertence a outra pessoa e que você está ajudando essa pessoa a entender o que aconteceu. Ao fazer isso, você desidentifica-se da narrativa. Você deixa de ser o personagem e se torna o observador. E quando você faz isso, a história perde força. Ela perde a rigidez, ela deixa de ser absoluta. E assim você cria espaço interno para a mudança. Agora vamos entrar no segundo pilar, a substituição gradual. Esse é o ponto em que seu cérebro precisa aprender um novo padrão emocional e cognitivo, capaz de substituir o antigo com naturalidade. E para isso, vamos utilizar uma técnica poderosa e profundamente validada pela ciência: o ensaio mental. O ensaio mental é a prática de imaginar-se fazendo algo com clareza, com detalhes sensoriais e com envolvimento emocional leve. Estudos mostram que o cérebro ativa áreas semelhantes quando você imagina algo e quando você faz algo. E quanto mais clara é a imagem, mais forte a conexão neural que se forma. Então, a partir de agora, você vai começar a criar a imagem mental da sua nova relação com o dinheiro. Não como um sonho distante, nem como uma fantasia irreal, mas como uma experiência concreta, possível e emocionalmente segura. Imagine-se tomando decisões financeiras com calma. Imagine-se abrindo espaço mental para aprender e evoluir. Imagine-se sentindo confiança ao lidar com o dinheiro. Imagine-se recebendo, guardando, investindo e usando seus recursos com tranquilidade. A chave é criar uma imagem que seu cérebro aceite como natural. Quanto mais natural parecer, mais rápido o cérebro integra o padrão. E é aqui que entra algo muito importante. Você não deve imaginar riqueza como algo distante, exagerado ou inacessível. O cérebro rejeita imagens que não consegue acreditar minimamente. Comece imaginando pequenas mudanças, pequenos comportamentos, pequenas vitórias, pequenos avanços. A mente aprende pelo caminho do realismo progressivo. Quanto mais consistente a imagem, mais ela se torna familiar. E quanto mais familiar, mais segura. E quando há segurança emocional, o cérebro permite que o padrão se instale. Agora você vai criar dentro da sua mente a sensação de prosperidade gradual. Não apenas a imagem, mas a sensação. Imagine a respiração leve. Imagine o corpo relaxado. Imagine a mente clara. Imagine uma sensação de capacidade. A prosperidade começa pelo estado interno, não pelo resultado externo. Quando a mente aprende a sentir-se próspera, o comportamento muda. E quando o comportamento muda, os resultados mudam também. A partir do momento em que a mente começa a aceitar a ideia de prosperidade como algo possível, mesmo que ainda distante, iniciamos a fase mais importante da reprogramação, a construção de novos padrões comportamentais, emocionais e cognitivos que sustentam a mudança. Porque não adianta apenas imaginar, não adianta apenas desejar, não adianta apenas pensar diferente. O cérebro precisa de ação. Ele precisa de pequenas provas de que o novo caminho é seguro. Ele precisa de experiências concretas que sustentem a nova identidade que está sendo construída. É aqui que muitas pessoas falham sem perceber. Elas até começam a pensar diferente, começam a repetir frases novas, começam a visualizar um futuro melhor, mas continuam vivendo exatamente como viviam antes. Continuam tomando as mesmas decisões, reagindo com os mesmos medos, escolhendo os mesmos caminhos. E a mente não muda quando você continua alimentando os mesmos estímulos. A reprogramação depende de pequenas mudanças reais, repetidas de forma consistente. Não precisa ser grande, não precisa ser radical, precisa ser coerente. Então, eu quero que você comece a observar o seu comportamento de forma mais profunda. Perceba como você reage quando recebe dinheiro. Perceba como você reage quando precisa gastar.
Perceba como você reage diante de algo que exige investimento emocional, financeiro ou energético. Cada uma dessas respostas revela um mapa atual da sua mente. E agora, em vez de agir automaticamente, você vai fazer uma simples pergunta para si mesmo: qual é a versão próspera de mim mesmo que eu quero criar? Como essa versão agiria neste exato momento? Essa pergunta é poderosa porque ela desloca sua consciência do padrão antigo para um novo padrão. Ela faz você se imaginar atuando como alguém que já possui o comportamento que deseja instalar. Quanto mais você fizer essa pergunta, mais natural ela se tornará. E, com o tempo, você vai perceber que começa a agir trazido pela nova identidade, não pelo antigo condicionamento. A mudança começa por essa microescolha. Essa escolha pequena é a porta que abre todo o caminho da reprogramação. Agora precisamos falar de algo que é crucial: o ambiente. Se o ambiente mental e físico influencia suas decisões muito mais do que você imagina. A maior parte dos comportamentos humanos é automática, não consciente. Isso significa que, se o seu ambiente estimula padrões antigos, você vai continuar repetindo esses padrões. Mas se o seu ambiente estimula um novo padrão, a mudança acontece quase sem esforço. É por isso que mudar hábitos não é apenas uma questão de força de vontade, é uma questão de ambiente. Se você vive em um ambiente de caos, sua mente tende ao caos. Se vive em um ambiente que reforça a escassez, sua mente tende à escassez. Isso não é sobre riqueza, luxo ou aparência, é sobre ordem mental, é sobre clareza. É sobre manter ao seu redor um ambiente que não cria ruído, mas que direciona você para o tipo de vida que está construindo. Então, observe seu espaço. O lugar onde trabalha, onde dorme, onde guarda sua vida financeira, onde pensa, onde cria. Cada detalhe do ambiente físico influencia diretamente sua energia mental. E agora, chegamos a um ponto estratégico do método: o design de contexto. Essa técnica consiste em organizar sua rotina, seu espaço físico e seus estímulos diários para que eles incentivem o comportamento próspero. Por exemplo, se você quer desenvolver mais responsabilidade financeira, deixe seus controles financeiros visíveis, acessíveis e simples. Se quer estudar sobre investimentos, deixe materiais e livros à vista. Se quer ter uma mente mais calma, reduza estímulos que causam ansiedade. Quando você altera o ambiente, a mente responde, a mente segue. Outro ponto essencial é entender o papel das emoções na reprogramação. Muitas pessoas acham que reprogramar é apenas pensar diferente, mas não é. É sentir diferente. Uma crença só muda de verdade quando a emoção ligada a ela muda também, porque a emoção é o que sela o aprendizado. O cérebro grava com mais força aquilo que está carregado de emoção. Isso funciona tanto para crenças ruins quanto para crenças boas. É por isso que memórias dolorosas ficam tão nítidas. Elas vieram embaladas por emoção forte. E é por isso que experiências de prosperidade, mesmo pequenas, podem reprogramar você muito mais rápido do que anos de pensamentos repetidos. A partir de agora, você vai começar a treinar não apenas novos pensamentos, mas novas emoções. Pense no que você quer construir na sua vida financeira. Não importa se é estabilidade, liberdade, tranquilidade, abundância, segurança ou crescimento. Agora tente sentir isso no corpo. Não como exagero, mas como uma sensação leve e possível. Sinta-se respirando melhor. Sinta-se mais leve. Sinta-se mais capaz. Sinta-se mais centrado. Sinta um estado emocional que combine com a vida que você quer construir. Isso é treino emocional, e a repetição desse treino é um dos elementos mais importantes do método. Agora vamos falar sobre identidade, porque ninguém cria prosperidade sustentada se continua preso à identidade antiga. Cada pessoa vive de acordo com a história que acredita sobre si mesma. Se a história é "eu sou alguém que luta, mas nunca chega lá", essa identidade vai se repetir. Se a história é "eu não sei lidar com dinheiro", seu cérebro vai agir conforme essa identidade. Se a história é "eu sempre dou um jeito",
Você se comporta de acordo com essa persona. E se você quer realmente mudar sua vida financeira, precisa começar a mudar a identidade que sustenta seus comportamentos. A identidade não muda de uma vez. Ela muda aos poucos, por meio de repetição e coerência. Você começa a dizer a si mesmo novas frases internas. Você começa a se enxergar de um jeito diferente. Você começa a agir como alguém que está construindo uma nova vida. É como um ator que ensaia um papel até que o papel se torne natural. No início, pode parecer artificial, depois vira parte de você. A identidade próspera precisa ser treinada como qualquer habilidade. Uma mente próspera não nasce pronta, ela é cultivada. Agora vamos avançar para um componente essencial da reprogramação, a coragem gradual. Não é possível evoluir sem entrar em contato com o desconforto, mas esse contato precisa ser inteligente. Não é sobre dar saltos cegos, nem sobre arriscar de forma irresponsável. É sobre microcoragem. Coragem em doses pequenas e calculadas. A cada pequena ação fora da zona de conforto, você envia uma mensagem ao cérebro. Isso não é tão perigoso quanto você pensava. E, com o tempo, o cérebro reduz o alarme. Sem alarme, vem progresso. Coragem gradual pode ser algo como fazer uma ligação que você sempre evitou, aprender algo sobre dinheiro que antes parecia difícil, pedir ajuda, dizer não, tentar um projeto pequeno, organizar sua vida financeira, observar suas emoções sem fugir delas. Cada um desses passos é um treino. Cada treino muda o cérebro um pouco mais, e quanto mais treina, mais natural se torna. Agora vamos aprofundar o componente cognitivo da reprogramação, a substituição de pensamentos automáticos. Pensamentos automáticos são aqueles que aparecem sem convite. São hábitos mentais que o cérebro dispara porque está acostumado. Pensamentos como, isso não vai dar certo, não é para mim, não adianta tentar. Nenhum deles é verdadeiro. São apenas ecos antigos e agora você vai aprender a substituí-los. Quando um pensamento automático aparecer, você não tenta lutar contra ele. Lutar aumenta o poder dele. Em vez disso, você observa o pensamento. Reconhece que ele é apenas um eco antigo e escolhe substituí-lo por uma frase mais neutra, mais realista e mais funcional. Algo como, vamos ver o que acontece? É possível aprender. Um passo de cada vez. Isso não define quem eu sou. O objetivo não é pensar positivo, é pensar funcional. O cérebro aceita mais rápido o que é funcional do que o que é idealizado. Por fim, vamos falar sobre repetição estratégica. A mente não muda pelo que você faz uma vez. Ela muda pelo que você faz repetidamente. Mas essa repetição não precisa ser cansativa, ela precisa ser inteligente. Pequenos treinos diários de 2 a 5 minutos são mais eficazes do que grandes treinos semanais. Consistência cria caminhos neurais. E caminhos neurais criam novos padrões emocionais e comportamentais. Quando você une consciência, ambiente, ensaio mental, emoção, identidade, coragem gradual e repetição, o cérebro começa a operar em um novo padrão. E esse novo padrão é o que abre o caminho para a prosperidade real. Quando falamos de reprogramação mental para a prosperidade, precisamos entrar em um ponto que muitas pessoas ignoram, mas que é absolutamente decisivo: o ciclo de antecipação e recompensa do cérebro. Tudo que você faz, absolutamente tudo, é impulsionado por um mecanismo interno que busca recompensas e evita dor. Mas o cérebro não reage apenas à recompensa real, ele reage principalmente ao que ele antecipa. Isso significa que quando você acredita que algo vai dar errado, seu corpo reage como se já tivesse dado errado. E quando você acredita que algo vai funcionar, seu corpo reage como se o sucesso já estivesse acontecendo. Essa antecipação molda ações, decisões, coragem e disposição. A mente próspera não é aquela que ignora riscos, mas aquela que interpreta a recompensa como possível e segura. Quando você reprograma esse circuito, você muda completamente sua forma de agir no mundo. Por isso, a partir de agora,
Um dos treinos mais importantes é desenvolver um novo padrão de antecipação, não baseado em medo, mas baseado em capacidade, preparo e flexibilidade emocional. Para isso, você precisa observar como você reage ao pensar em algo que deseja alcançar. Pode ser um projeto, uma meta financeira, uma oportunidade, um investimento, uma ideia nova. O que acontece dentro de você nos primeiros segundos? Seu peito aperta? Sua respiração muda? Surge uma sensação de insegurança? Ou você sente entusiasmo, leveza, curiosidade? Esses primeiros segundos revelam não o futuro, mas sua programação. Se a antecipação for sempre carregada de medo, o cérebro interrompe o caminho antes mesmo de você agir. Ele cria resistência. Ele produz justificativas. Ele convence você de que não é o momento. E assim, pouco a pouco, a vida vai sendo adiada. Agora, você vai começar a treinar uma nova resposta de antecipação. Isso é simples, mas muito poderoso. Toda vez que pensar em algo que deseja, você vai se permitir sentir brevemente uma sensação de possibilidade. Não precisa ser euforia. Precisa ser apenas uma abertura interna, uma leveza, uma curiosidade. Como se você dissesse a si mesmo: vamos observar isso. Vamos explorar. Talvez haja algo aqui para mim. Essa pequena abertura muda a forma como o cérebro interpreta o desafio. Ele deixa de ativar o alarme e começa a ativar interesse. Esse treino, repetido inúmeras vezes, muda seu comportamento. Você deixa de evitar oportunidades e começa a analisá-las. Deixa de fugir de responsabilidades e começa a enfrentá-las com mais estabilidade. Deixa de enxergar riscos como ameaças e começa a vê-los como parte natural do processo. E quando a antecipação muda, a ação muda também. Outro ponto extremamente importante no método é a construção de tolerância emocional. Muitas pessoas não prosperam porque não conseguem tolerar emoções associadas ao crescimento, como ansiedade, incerteza ou exposição. Elas querem evoluir, mas querem que tudo seja confortável. Querem ganhar mais, mas querem evitar qualquer responsabilidade. Querem crescer, mas querem que o caminho seja completamente seguro. E isso simplesmente não existe. Crescimento envolve desconforto. Evolução envolve instabilidade. Prosperidade envolve lidar com desafios que antes pareciam grandes demais. Mas a boa notícia é que tolerância emocional também se treina. Você desenvolve esse músculo toda vez que se permite sentir algo desconfortável sem fugir. A partir de agora, em vez de evitar emoções, você vai observá-las. Se surgir medo, observe o medo. Se surgir insegurança, observe a insegurança. Se surgir ansiedade, observe a ansiedade. Quando você observa, você reduz a força da emoção. Quando você foge, você reforça a emoção. E esse é o ponto central. Quanto mais você observa, mais o cérebro aprende que você é capaz de lidar com aquilo. E quando o cérebro entende isso, ele reduz o alarme interno. Isso muda tudo. Agora, precisamos falar sobre algo que sustenta a prosperidade no longo prazo: tomada de decisão. A forma como você decide revela a forma como você enxerga o mundo. Pessoas com mentalidade de escassez decidem com base no medo. Pessoas com mentalidade próspera decidem com base na visão. Não é impulsividade, não é imprudência, é clareza. A mente próspera se pergunta: qual o resultado eu quero criar? Então age em direção a isso. A mente em escassez se pergunta: e se der errado? E então procura recuar. E essa diferença define destinos completamente diferentes. A partir de agora, quando surgir uma decisão importante, você vai se perguntar: qual decisão me aproxima da minha nova identidade? Essa é a pergunta guia. Não é sobre o que é fácil, nem sobre o que é imediato. É sobre o que é coerente com a vida que você quer construir. Quando você usa essa pergunta como filtro, a mente começa a criar novas rotas. Ela deixa de proteger apenas sua zona de conforto e começa a proteger sua evolução. E isso é reprogramação.
Agora vamos avançar para uma das partes mais práticas do método, o treinamento de foco interno. O foco é uma das principais ferramentas da mente próspera porque ele determina onde sua energia vai. E energia é tudo. Se você foca na falta, a falta cresce. Se você foca no medo, o medo domina. Se você foca na capacidade, a capacidade se expande. Isso não é filosofia, é neurociência. Tudo aquilo que você repete mentalmente se fortalece. Tudo aquilo que você ignora se enfraquece. O foco mental é treinado com pequenas práticas diárias. Uma delas é a prática da direção consciente. 3 vezes por dia, por alguns segundos, você escolhe voluntariamente onde colocar sua atenção. Pode ser na respiração, em uma sensação de calma, em um pensamento construtivo, ou simplesmente no momento presente. Essa prática fortalece o córtex pré-frontal, a área do cérebro responsável por planejamento, organização e tomada de decisão. Quanto mais forte essa área, mais fácil é manter o controle interno. Pessoas com mentalidade próspera dominam essa habilidade. Elas treinam o foco como um atleta treina o corpo. Agora precisamos falar sobre a força da repetição emocional. Não basta repetir pensamentos novos, é preciso repetir sensações novas. Muitos falam sobre afirmar, declarar, repetir frases positivas, mas não entendem que o que realmente instala uma crença é a emoção que a acompanha. Por isso, a partir deste ponto, toda vez que você repetir uma frase nova, você vai criar uma leve sensação de abertura interna. Uma respiração mais profunda, um relaxamento no peito, uma sensação de tranquilidade no corpo. Quando emoção e pensamento se encontram, o cérebro aprende. Quando estão separados, o cérebro ignora. Agora vamos abordar o treino que transforma completamente a relação com o dinheiro. O treino de autocontrole emocional financeiro. Existem 2 estados internos que prejudicam muito a prosperidade: euforia e pânico. A euforia leva ao gasto impulsivo, ao excesso de otimismo e à perda de prudência. O pânico leva à paralisia, ao medo exagerado e à incapacidade de agir. A mente próspera vive no meio do caminho, calma, consciente, estável. A partir de agora, toda vez que você lidar com dinheiro, seja ganhando, gastando, investindo, decidindo, você vai fazer uma respiração lenta e consciente. Essa respiração envia ao cérebro um sinal claro de segurança. E quando o cérebro recebe esse sinal, ele ativa o modo racional em vez do modo emocional. Esse pequeno gesto muda decisões. E decisões mudam destinos. Outro ponto essencial é o desenvolvimento da autoimagem próspera. A autoimagem é um conjunto de percepções que você tem sobre si mesmo. E ninguém ultrapassa os limites da sua autoimagem. Se você acredita que é alguém que não consegue crescer, você nunca vai se permitir crescer. Se acredita que não merece prosperidade, você vai rejeitar oportunidades sem perceber. É por isso que tantas pessoas chegam perto de algo bom e sabotam tudo. A autoimagem limitada não as deixa ir além. Mas a autoimagem é treinável. Ela começa com pequenas provas de capacidade. Pequenas vitórias. Pequenos comportamentos que mostram a você mesmo que você é capaz de evoluir. Uma simples ação bem executada pode gerar um impacto enorme na sua autoimagem, porque o cérebro registra isso como evidência real. A cada pequena vitória, você envia ao seu sistema mental uma mensagem poderosa: eu posso. E quando essa mensagem se torna consistente, a autoimagem se transforma. Agora vamos para um ponto avançado do método: a criação deliberada de microvitórias diárias. A prosperidade não nasce de grandes conquistas ocasionais, mas de pequenas conquistas acumuladas com consistência. Uma decisão boa hoje, uma escolha consciente amanhã, uma manutenção emocional depois. Esse acúmulo muda completamente sua relação com a vida. É como construir força muscular. Cada repetição importa.
Então, a partir de agora, você vai escolher uma ação pequena todos os dias que represente a identidade próspera que você quer construir. Pode ser algo simples como organizar uma parte da sua vida financeira, aprender algo novo, praticar uma emoção de estabilidade, dizer não para algo que te enfraquece ou dizer sim para algo que te fortalece. Essas micro-vitórias valem ouro no processo da reprogramação. Elas são o combustível da transformação. Agora precisamos entrar em algo que manterá você no caminho certo, o ritual de transição. O cérebro humano precisa de marcadores de mudança. Quando você cria um ritual simples, que marca a transição entre a versão antiga e a nova, a mente entende que está entrando em uma nova etapa. Pode ser algo tão simples quanto alguns segundos de reflexão ao acordar, uma frase curta que represente a sua nova identidade, ou um gesto simbólico de foco e intenção. Esses rituais sinalizam ao cérebro: estamos mudando. E isso acelera o processo. E por fim, precisamos falar sobre alinhamento interno. Prosperidade não nasce quando você pensa uma coisa, sente outra e age de outra forma. Prosperidade nasce quando o pensamento, emoção e ação caminham na mesma direção. Quando o que você imagina combina com o que você sente e o que você sente conduz o que você faz. Esse é o estado ideal da reprogramação e tudo o que estamos construindo aqui é para levar você até esse alinhamento. Quando você pensa como alguém próspero, sente como alguém próspero e age como alguém próspero, a prosperidade deixa de ser um resultado distante e passa a ser um reflexo da sua nova identidade. Esse é o núcleo do método. Esse é o ponto em que tudo começa a mudar. A essa altura, sua mente já começou um processo profundo de reorganização interna. Mesmo que você ainda não perceba claramente, algo dentro de você está se movendo. Padrões antigos estão perdendo força. Crenças que pareciam absolutas começam a enfraquecer. Aquele velho impulso de evitar desafios começa a ser substituído por uma curiosidade tranquila. E essa mudança silenciosa é o primeiro sinal de que sua mente está se abrindo para um novo estado de prosperidade. A transformação real não acontece de repente. Ela não chega como um grande momento de revelação. Ela surge aos poucos, em pequenas mudanças de comportamento, em novas formas de reagir, em decisões mais conscientes e em emoções mais equilibradas. A cada dia, o cérebro vai reconstruindo caminhos, criando novas conexões, fortalecendo novos padrões. E a soma disso tudo cria uma mudança que parece mágica aos olhos de quem vê, mas que por dentro é completamente lógica e construída. Reprogramar a mente para a riqueza não é apenas aprender algo novo, é desaprender o que estava te limitando. É trocar antigas narrativas por histórias mais verdadeiras, é substituir o medo por presença, é substituir o impulso por consciência, é substituir a dúvida por capacidade e, principalmente, é substituir a identidade antiga por uma identidade que combina com a vida que você deseja. Porque não existe prosperidade sustentável sem identidade próspera. A mente sempre vai buscar validar quem você acredita ser. Quando você muda isso, tudo muda. Agora você está pronto para entrar em uma nova fase. A partir daqui, o método deixa de ser apenas interno e passa a se manifestar de forma cada vez mais prática. Você vai aprender a estruturar comportamentos diários, rituais, práticas emocionais e ações concretas que solidificam essa transformação. Vai aprender como criar uma rotina que sustenta a sua evolução. Vai aprender a lidar com recaídas, com dias difíceis como oscilações naturais do processo. E vai aprender a monitorar seu próprio progresso, reconhecendo claramente quando sua mente está evoluindo e quando está tentando voltar aos padrões antigos. O mais importante é lembrar que você não está caminhando em direção à prosperidade apenas pelo resultado externo. Você está construindo uma mente capaz de prosperar em qualquer cenário. Uma mente estável, forte, consciente, focada e emocionalmente madura. Uma mente que não se desmancha diante dos desafios, uma mente que não se esconde diante das oportunidades, uma mente que não se sabota quando começa a dar certo. Essa é a verdadeira riqueza. E a partir daqui, você vai começar a criar essa versão de si mesmo de forma contínua, de forma intencional, de forma consciente. Este é o fechamento da parte 2 e o início do caminho que vai consolidar a transformação. A partir de agora, começa a fase prática da sua reprogramação mental. Até aqui, você entendeu como sua mente funciona, identificou crenças antigas, começou a dissolver padrões
e iniciou o processo de construção de uma nova identidade. Mas agora é hora de transformar tudo isso em rotina, em ação, em consistência. Nada muda de verdade sem repetição, nada se transforma sem prática. E é exatamente para isso que existe o protocolo de 30, 60 e 90 dias, para transformar intenção em evolução real. Durante os próximos 30 dias, você não vai tentar mudar tudo de uma vez. Vai focar no essencial. O objetivo dessa primeira fase é instalar estabilidade mental, criar disciplina emocional e colocar ordem na casa interna. O que você precisa nesses 30 dias é de simplicidade, não de intensidade. Você vai treinar a mente como quem treina um músculo, com calma, com foco e com repetições pequenas e constantes. Todos os dias durante esses 30 dias, você vai reservar alguns minutos para 3 práticas essenciais. A primeira é a prática da consciência. Isso significa observar seus pensamentos, perceber suas reações e identificar padrões sem julgamento. Você apenas observa. Quando surgir medo, você observa. Quando surgir ansiedade, você observa. Quando surgir dúvida, você observa. Só isso. Essa observação reduz o poder dos pensamentos automáticos e fortalece o córtex pré-frontal, a parte do cérebro que toma decisões conscientes. A segunda prática é a prática da sensação. Aqui, você treina seu corpo para sentir estados emocionais alinhados com prosperidade. Não é pensar positivo, é sentir possível, é respirar fundo e permitir que uma sensação de estabilidade, calma e capacidade ocupe o seu corpo. Esse treino cria segurança interna. E sem segurança interna, o cérebro não permite que a mudança se instale. Terceira prática é a prática da microação diária. Todos os dias você executa uma ação pequena que represente sua nova identidade. Pode ser organizar algo, aprender algo, resolver algo, avançar em algo. Não importa o tamanho, importa a consistência. Essas microações enviam ao cérebro a mensagem de que você está indo na direção da sua nova versão. E é assim que você começa a reescrever quem você é. Depois dos primeiros 30 dias, você entra na fase dos 60 dias. Aqui, a energia muda. A fase anterior foi uma fase de estabilização. Agora, começa a fase de construção. A partir dos 30 dias, seu cérebro já está mais flexível, mais aberto e mais preparado para mudanças maiores. Então, nos próximos 30 dias, do dia 31 ao dia 60, você vai aprofundar o processo. Agora entra a prática do ensaio mental mais elaborado. Todos os dias, por alguns minutos, você vai imaginar-se agindo como alguém que já possui a identidade próspera que está construindo. Imagine-se tomando decisões com calma, lidando com desafios com equilíbrio, criando soluções com clareza, assumindo responsabilidades sem medo, expandindo sua visão sem se sabotar. Essa prática treina seu cérebro na direção exata do comportamento que você deseja reforçar. Além disso, no período de 30 a 60 dias, você vai começar a entrar em contato com pequenas situações reais que antes causavam medo ou desconforto. Mas agora você vai enfrentá-las com a respiração certa, com o estado emocional certo, com a identidade certa. Essa exposição gradual é o que transforma o medo em tolerância e a tolerância em confiança. Você começa pequeno, mas consistente, e cada pequeno avanço cria um registro interno poderoso. Eu consigo. Nessa fase, você também vai reforçar o design de contexto. Isso significa ajustar seu ambiente, sua rotina, seus hábitos e seus estímulos para sustentar seu novo padrão mental. Nada de deixar sua mente lutar contra um ambiente que puxa você de volta para o antigo. Agora, tudo ao seu redor precisa trabalhar a seu favor. Ao chegar aos 60 dias, a maior parte das pessoas já sente mudanças claras. Menos ansiedade, menos sabotagem, mais presença, mais clareza, mais estabilidade emocional. Mas não para por aí. Agora vem a fase dos 90 dias, a fase de integração. Do dia 60 ao dia 90, o objetivo é consolidar.
Nesta fase, você não está mais apenas treinando, você está vivendo a nova identidade. Aqui você vai fortalecer 3 elementos fundamentais: continuidade, coerência e decisão. Continuidade significa manter suas práticas mesmo nos dias difíceis. É aqui que você se prova para você mesmo. Coerência significa alinhar pensamentos, emoções e ações. Não adianta pensar próspero e agir com medo. Não adianta querer evoluir e continuar se escondendo. Agora é o momento de unir tudo. E decisão significa agir como alguém que está no controle da própria vida, não como alguém que espera as circunstâncias mudarem. Nos últimos 30 dias, você vai tomar decisões mais maduras, falar com mais clareza, agir com mais segurança e se posicionar com mais firmeza. A identidade antiga já não faz sentido. A nova identidade começa a se tornar natural, não forçada, natural. Isso é reprogramação de verdade. Quando você completa os 90 dias, algo muito profundo acontece. Você percebe que não está apenas tentando prosperar. Você percebe que começou a se tornar alguém que prospera. E isso muda absolutamente tudo. Quando falamos em reprogramação mental, muitas pessoas acreditam que o processo é abstrato demais. Mas, na prática, a mente muda através de experiências concretas. É por isso que estudos de casos são tão importantes. Eles mostram o mecanismo funcionando na vida real. E quando você entende como esse mecanismo funciona em outras pessoas, fica muito mais fácil enxergar como ele está funcionando dentro de você. O primeiro caso é de uma mulher que passou anos acreditando que não tinha capacidade de crescer financeiramente. Ela vinha de uma história de escassez, onde tudo sempre foi muito difícil. Sua crença-alvo era clara: eu não consigo. Essa frase parecia simples, mas carregava uma carga emocional enorme. Toda vez que surgia uma oportunidade, ela hesitava. Quando tentava algo novo, desistia rápido. Quando começava a prosperar, se sabotava, porque não conseguia sustentar a sensação de crescimento. O que mudou sua vida não foi apenas pensar diferente, mas treinar a sensação de capacidade. Todos os dias, durante alguns minutos, ela imaginava pequenas vitórias, pequenos avanços, pequenas decisões corretas. E, pouco a pouco, o cérebro dela começou a aceitar a ideia de que ela era capaz. Em 6 meses, ela mudou sua forma de trabalhar, suas decisões e até a forma como se relacionava com dinheiro. Sua vida não transformou por sorte, transformou porque sua mente transformou primeiro. O segundo caso é de um homem que tinha medo de ganhar dinheiro. Isso parece estranho, mas é mais comum do que se imagina. Ele cresceu ouvindo que pessoas ricas são frias, que dinheiro afasta amizades, que prosperidade cria problemas. No fundo, ele acreditava que ser bem-sucedido custaria a sua identidade. Então, toda vez que começava a evoluir, ele recuava. O cérebro dele associava crescimento com perda emocional. Durante o processo de reprogramação, ele percebeu que sua identidade estava presa a uma versão antiga de si mesmo. O que o libertou foi entender que prosperidade não troca quem você é. Prosperidade amplifica quem você se torna. Ele reconstruiu sua identidade, alinhando o propósito com a evolução. E quando a identidade mudou, o comportamento mudou imediatamente. Hoje, ele prospera com naturalidade e, mais importante, sem culpa. O terceiro caso é de alguém que sempre sonhou grande, mas nunca agiu grande. Ele tinha visão, tinha ambição, tinha planos, mas vivia preso à indecisão. Seu padrão mental era: um dia eu começo. E esse um dia durou anos. O que destravou sua vida foi entender o impacto da microação. Ele percebeu que não precisava mudar tudo. Precisava mudar hoje. Um gesto, um passo, um movimento. Ele começou pequeno, mas começou. E como todo movimento cria impulso, cada microação gerava outra. Em poucos meses, ele criou uma consistência interna que nunca tinha experimentado antes. O que parecia bloqueio era apenas falta de prática. O que esses 3 casos têm em comum? Todos mostram que a mente não muda com força. Ela muda com clareza,
com repetição, com emoção, com pequenas provas internas que criam confiança. Não existe transformação verdadeira sem enfrentamento emocional. Não existe prosperidade sem reorganização interna. E não existe limite real quando a identidade se realinha com a vida que você quer construir. Agora, vamos aprofundar a parte psicológica que sustenta essas mudanças. Toda transformação mental passa por 3 zonas: a zona de proteção, a zona de adaptação e a zona de expansão. A zona de proteção é onde você vive quando está preso aos padrões antigos. Sua mente tenta manter tudo como está, mesmo que isso não seja bom. Aqui, o cérebro interpreta qualquer novidade como ameaça. Por isso, você hesita, recua, procrastina ou se sabota. Não é preguiça, é proteção. Mas proteção demais vira prisão. A segunda é a zona de adaptação. É quando você se permite experimentar novos comportamentos, mas ainda com medo. Aqui, o cérebro está aprendendo, está observando, está testando. É a fase em que você sente desconforto, mas não foge. Você sente medo, mas age. Você sente dúvida, mas continua. Essa zona é fundamental para qualquer reprogramação. É onde o cérebro cria novos caminhos neurais. É onde o velho padrão começa a perder força. É onde o novo padrão começa a ganhar espaço. E então vem a zona de expansão. Essa é a fase em que você começa a agir com naturalidade. Não força mais nada. Não luta mais contra si mesmo. Não precisa se convencer diariamente. O novo comportamento se torna sua nova forma de existir, sua nova identidade. É aqui que prosperidade deixa de ser uma meta distante e se torna uma consequência. Não é mais esforço, é reflexo. Reflexo da mente que você construiu. Quando você entende essas 3 zonas, você começa a reconhecer exatamente onde está. Se hoje você sente medo, isso não é fraqueza. É apenas sinal de que está na zona certa. A zona onde mudança acontece. Se sente desconforto, significa que está se adaptando. E se começa a perceber pequenas melhoras, significa que já está expandindo. A mente humana sempre obedece ao que ela acredita ser verdade sobre si mesma. E quando você muda suas verdades internas, você muda absolutamente tudo ao seu redor. Prosperidade é apenas o efeito colateral de uma mente alinhada consigo mesma. E quando você segue o método com intenção, consciência e repetição, o cérebro não tem escolha. Ele muda. Ao longo do processo de reprogramação mental, existe algo que quase ninguém fala, mas que todo mundo vive: as recaídas. Elas não significam fraqueza. Não significam que você voltou ao início. Na verdade, recaídas são parte natural do processo. O cérebro não apaga padrões antigos de um dia para o outro. Ele apenas enfraquece esses padrões ao mesmo tempo em que fortalece os novos. E nesse período de transição, é normal que às vezes o padrão antigo tente assumir o controle. Mas aqui está a boa notícia. Quando uma recaída acontece, ela nunca é um retrocesso completo. Ela é apenas um lembrete de que você está no meio da mudança. A primeira armadilha é acreditar que, porque um dia foi difícil, todo o processo está falhando. Não está. Mudança real não acontece em linha reta. Ela sobe e desce. Ela avança e estabiliza. Às vezes, ela dá uma pausa para o cérebro se organizar. Por isso, quando você perceber pensamentos antigos voltando, não se assuste. Observe, reconheça e retorne ao caminho. O que destrói a evolução não é a recaída, é o drama que você cria em cima dela. A segunda armadilha é a comparação. Durante a reprogramação, é comum olhar para outras pessoas e pensar que elas estão indo mais rápido, que elas entendem mais, que elas têm mais facilidade. E essa comparação gera ansiedade, frustração e um sentimento falso de incapacidade. Mas cada mente tem seu próprio ritmo. Cada pessoa tem seus próprios arquivos internos, suas próprias histórias, suas próprias emoções. O seu processo não deveria ser comparado com o de ninguém. A única comparação que importa é entre quem você era ontem e quem você está se tornando hoje. A terceira armadilha é a pressa. A mente próspera é construída aos poucos, como quem fortalece um músculo.
Não adianta tentar acelerar. Pressa cria frustração. Frustração cria desistência. A reprogramação não é sobre fazer tudo rápido. É sobre fazer tudo de forma consistente. Um pouco todos os dias. Alguns minutos de presença. Uma micro-vitória diária. Uma ação que representa a sua nova identidade. É isso que transforma. A quarta armadilha é a autossabotagem sutil. Às vezes ela aparece como procrastinação, às vezes como perfeccionismo, às vezes como aquela voz interna que diz: depois eu faço, talvez não seja o momento, talvez eu não esteja pronto. Todas essas frases vêm do mesmo lugar, do cérebro tentando manter você onde sempre esteve. Não porque ele quer te limitar, mas porque ele acha que esse lugar é mais seguro. A autossabotagem não é inimiga. Ela é apenas um reflexo de padrões que estão morrendo. Quando perceber esses sinais, pare, respire e lembre-se. Isso é só o velho padrão tentando sobreviver, mas você está se tornando alguém novo. A quinta armadilha é esquecer das pequenas práticas. Com o tempo, a maioria das pessoas relaxa. Elas começam fortes, animadas, comprometidas, e quando as primeiras mudanças aparecem, elas param de fazer o básico. Param de observar, param de sentir, param de treinar o foco, param de fazer as microações. E é aí que a mente antiga encontra espaço para voltar. Não porque ela é mais forte, mas porque você parou de alimentar o novo padrão. A reprogramação é como uma planta. Ela cresce rápido, mas precisa ser regada todos os dias. E não é difícil regar. São poucos minutos, mas esses minutos fazem toda a diferença. A sexta armadilha é a falta de gentileza consigo mesmo. O processo mental é profundo. Ele mexe com memórias, com emoções, com identidades antigas. Não é leve, não é simples, não é instantâneo. Por isso, trate-se com gentileza. Quando falhar, volte. Quando errar, recomece. Quando escorregar, levante. A transformação acontece quando você continua, mesmo quando dói, mesmo quando cansa, mesmo quando parece que não está funcionando. É nessa insistência suave que a mente entende, é sério. E quando ela entende isso, ela se curva. Ela se reorganiza, ela muda. Por fim, a sétima armadilha é acreditar que você está sozinho. Mas você não está. Milhares de pessoas passam pelos mesmos medos, pelas mesmas dúvidas, pelas mesmas limitações internas. A reprogramação mental não é um caminho isolado, é um caminho humano. Todo mundo carrega crenças antigas, todo mundo luta com emoções difíceis, todo mundo aprende a prosperar. E você está fazendo exatamente o que precisa fazer, evoluindo. A verdade é simples. As recaídas não são falhas. Elas são parte da dança. Elas mostram onde o padrão antigo ainda está. Elas revelam onde você precisa reforçar. E mais importante, elas mostram que você está se movendo. Porque ninguém tem recaída do que não está mudando. Recaída é sinal de progresso, não de derrota. E cada vez que você volta ao caminho, você volta mais forte, mais consciente, mais preparado. Cada retorno é uma vitória. E é assim que a nova identidade se instala de verdade. Chegando ao final deste vídeo, é importante que você reconheça algo muito simples, mas profundamente transformador. Você não é a mesma pessoa que apertou o play. Algo em você se moveu. Pode ter sido uma percepção, uma memória, um entendimento novo, um desbloqueio emocional, uma mudança sutil de identidade. Pode ter sido pequeno, mas foi real. E é assim que a reprogramação começa. Não com explosões, não com milagres instantâneos, mas com pequenos deslocamentos internos que, somados, mudam o destino de uma vida inteira. O que você aprendeu aqui não é uma técnica passageira, é um caminho, um método, uma estrutura que pode acompanhar você pelo resto da sua vida. A partir de agora, você tem ferramentas para perceber seus padrões, para dissolver crenças antigas, para construir novas respostas emocionais, para treinar sua identidade e para agir de forma coerente com a versão mais forte e mais próspera de si mesmo.
E acredite, isso é mais valioso do que qualquer estratégia externa, porque a mente é o terreno onde tudo nasce. Quando a mente se alinha, a vida responde. Talvez você ainda tenha dúvidas, talvez ainda tenha medos, talvez ainda carregue alguns pedaços da versão antiga de si mesmo. E tudo bem, isso faz parte. A transformação não exige perfeição, ela exige continuidade, ela exige presença, ela exige pequenos passos dados com intenção. Você não precisa mudar tudo hoje, só precisa começar e continuar. A reprogramação mental não vai retirar os desafios da sua vida, mas ela vai preparar você para enfrentá-los com uma força que você talvez nem imaginava ter. Vai permitir que você veja oportunidades onde antes via obstáculos. Vai te dar estabilidade onde antes havia ansiedade. Vai te dar clareza onde antes havia confusão. E, principalmente, vai te dar coragem. A coragem de se tornar quem você sempre poderia ter sido. Então, antes de encerrar, faça uma promessa silenciosa a si mesmo. A promessa de continuar, de voltar a este processo sempre que precisar, de honrar sua mente, sua história, sua energia e seu futuro. Você é capaz de muito mais do que imagina. Sua mente é muito mais poderosa do que você percebe. E a vida que você deseja está muito mais perto do que parece. A transformação já começou. Agora siga e permita que sua nova identidade abra todas as portas que um dia você acreditou que não eram para você.